Meu chefe me chamou de inútil e me mandou embora. 2 dias depois, apareceu chorando. Já faz 15 anos que atravesso aquele corredor todas as manhãs. 15 anos observando as mesmas paredes de um bege desbotado, decoradas com trabalhos, dos alunos que vão e vêm. 15 anos respirando o mesmo ar carregado de giz e expectativas. Mas naquela manhã de terça-feira, algo estava diferente. O corredor parecia mais longo, mais estreito, quase sufocante. A secretária do Sr. Cláudio me interceptou antes mesmo que eu chegasse à minha mesa. Helena, ele quer te ver agora. Suas palavras saíram tensas e seus olhos evitaram os meus. Naquele momento, senti um frio na boca do estômago que não soube explicar. Ajeitei o blazer azul marinho que Lucas tinha me dado no último dia das mães. Mãe, você precisa se vestir mais como chefe. E bati na porta da diretoria. O familiar entre do Sr. Cláudio soou diferente desta vez. Mais seco, mais definitivo. A sala estava como sempre. Os mesmos quadros nas paredes, retratando a história centenária do Colégio São Pedro. O mesmo notebook prateado sobre a mesa, de madeira maciça. E o mesmo Sr. Cláudio, com seus óculos de aro dourado e seu terno impecável. Mas havia algo no ar. Uma densidade que me fez hesitar antes de sentar. Helena. Ele nem levantou os olhos dos papéis à sua frente. Você sabe por que está aqui? 15 anos de dedicação passaram como um filme em minha mente. As noites em claro fechando relatórios. As festas de fim de ano organizadas com esmero. As crises que administrei em silêncio para que nada afetasse o andamento da escola. Não, senhor. Não sei. Foi então que ele tirou os óculos e me olhou, diretamente nos olhos. Havia algo de cruel naquele olhar. Algo que me fez sentir pequena, insignificante. Helena, você se tornou obsoleta. Sua postura passiva, esse seu jeito, como posso dizer, submisso de ser, não serve mais para os novos tempos da escola. Cada palavra era como uma pedra atirada contra meu peito. Tentei argumentar, mas ele ergueu a mão, me silenciando como quem espanta uma mosca inconveniente. Não preciso ouvir suas justificativas. Já tomei minha decisão. Ele deslizou um envelope branco sobre a mesa. Você é inútil, Helena. E hoje é seu último dia aqui. O mundo pareceu desacelerar. O tic-tac do relógio na parede ficou ensurdecedor. Minhas mãos tremiam ao pegar o envelope. Mas algo estranho aconteceu. Junto com as lágrimas que começavam a se formar, senti um peso inexplicável deixar minhas costas. Era como se algo que eu carregava há anos, sem perceber, tivesse finalmente sido posto no chão. Levantei-me em silêncio, as pernas bambas, mas a coluna estranhamente mais reta. Atravessei a porta sem olhar para trás, ignorando os cochichos dos professores no corredor. Em minha mesa, organizei metodicamente minhas coisas em uma caixa de papelão que a secretária sem graça me entregou. Fotos do Lucas em diferentes idades, um pequeno vaso de suculenta que uma aluna me deu no dia dos professores, clipes coloridos que eu colecionava sem motivo aparente. Cada objeto contava uma história. Cada um representava um pedaço dos meus. 15 anos ali. No fundo da gaveta, encontrei um post-it amarelado com a letra do Sr. Cláudio. Excelente trabalho no relatório trimestral. Não sei o que seria da escola sem você. Deixei o papel ali mesmo, como quem abandona uma mentira, há muito tempo sustentada. No caminho para casa, dentro do ônibus que cortava a cidade em direção a Osasco, as lágrimas finalmente vieram. Não eram apenas lágrimas de tristeza ou humilhação. Havia algo mais ali. Algo que eu ainda não conseguia nomear. Olhei pela janela e vi São Paulo passar. Prédios, pessoas, vidas em movimento. Todas aquelas pessoas tinham suas próprias histórias, suas próprias lutas. Quantas delas já tinham passado pelo que eu estava passando? Meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem do Lucas. Mãe, você já saiu? Comprei aquele bolo de chocolate que você ama. Tô te esperando em casa. Foi então que percebi. Aquele nó na garganta, aquela sensação estranha no peito. Não era apenas dor,
Era o começo de algo novo. Algo que eu ainda não sabia explicar, mas que fazia meu coração bater de um jeito diferente. O ônibus parou no terminal de Osasco, e eu desci automaticamente, como fazia todos os dias. Mas hoje, pela primeira vez, em 15 anos, eu não era mais a coordenadora administrativa do Colégio São Pedro. Hoje, eu era apenas Helena, e por algum motivo que eu ainda não compreendia totalmente, isso não parecia tão assustador quanto deveria. Os primeiros dias após a demissão foram como uma névoa densa. Eu vagava pelo meu pequeno apartamento em Osasco como um fantasma, ainda vestindo o mesmo conjunto de moletom cinza, assistindo a vida acontecer pela janela da sala. O café da manhã se arrastava até o almoço, que se fundia com o jantar. Refeições que eu mal tocava, enquanto revivia obsessivamente cada momento dos últimos 15 anos, procurando entender onde eu havia falhado. Lucas tentava me tirar daquele estado. "Mãe, você precisa reagir", ele dizia, sentado na beira da minha cama, onde eu passava horas escrolando notícias sem realmente lê-las. A senhora sempre foi muito mais do que aquela escola. Mais do que aquela escola? Eu já não sabia mais quem era sem aquelas paredes bege, sem aquela rotina meticulosamente organizada, sem as planilhas que preenchiam meus dias. Tinha dedicado tanto tempo sendo a Helena do São Pedro que havia esquecido quem era a Helena por trás do crachá. Numa manhã particularmente difícil, enquanto eu afogava minhas mágoas em mais uma xícara de café frio, Lucas sentou-se à minha frente com seu notebook. Olha só o que eu achei nos arquivos antigos. Na tela, uma foto minha de uns 10 anos atrás, sorrindo ao lado de uma turma de formandos. A senhora lembra desse dia? Como poderia esquecer? Era a formatura da primeira turma que acompanhei, do início ao fim no São Pedro. Tinha organizado cada detalhe daquela cerimônia, desde a decoração até o cronograma minucioso. Foi um dia especial, murmurei, sentindo um nó na garganta. Sabe o que mais achei? Lucas começou a mexer em seu celular. Olha só os comentários dos ex-alunos nas redes sociais da escola. Todo mundo fala da Dona Helena. Relutante, peguei o celular. Havia dezenas de comentários em fotos antigas. Dona Helena sempre cuidando de tudo com carinho. Melhor coordenadora ever. Saudades do café da Dona Helena quando a gente ficava estudando até tarde. Eram pequenos fragmentos de memória que eu havia guardado como insignificantes, mas que, para aqueles jovens, tinham feito diferença. E tem mais, continuou Lucas, voltando ao notebook. Lembra do João, aquele menino que a senhora ajudou, com a bolsa de estudos? Ele é coordenador pedagógico agora, numa escola em Pinheiros. Claro que me lembrava do João. Filho de uma das faxineiras. Tinha potencial brilhante, mas quase precisou abandonar os estudos no último ano. Passei noites preparando uma apresentação para convencer o conselho a mantê-lo bolsista. Como você, sabe disso tudo? Lucas sorriu, aquele sorriso de quem sabe mais do que aparenta. LinkedIn, mãe. A senhora precisa entrar no século XXI. Aliás, ele pegou meu celular e começou a mexer. Vamos criar seu perfil profissional agora mesmo. As horas seguintes foram uma aula intensiva de redes sociais profissionais. Lucas me ensinou a estruturar um perfil, destacar experiências, reconectar com ex-alunos e colegas. A senhora tem que mostrar todo o seu potencial. Não é só sobre organizar documentos. É sobre como a senhora impactou a vida das pessoas. Enquanto digitávamos minhas experiências, memórias há muito esquecidas começaram a emergir. Às vezes, em que mediei conflitos entre professores, como reestruturei todo o sistema administrativo da escola, os projetos sociais que ajudei a implementar. E, claro, as inúmeras vezes em que cobri os erros do Sr. Cláudio, sempre em silêncio, sempre nos bastidores. Mãe, Lucas pausou, me olhando sério. A senhora já percebeu que praticamente carregava aquela escola nas costas? A pergunta me atingiu como um tapa. Não, eu nunca tinha percebido. Ou talvez não quisesse perceber. Era mais fácil me manter na sombra, aceitar os bons trabalhos ocasionais do Sr. Cláudio,
Continuar sendo a funcionária dedicada e invisível. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda do apartamento, observando as luzes de Osasco, tão diferentes das da Lapa. Pensei em todas as manhãs em que acordei antes do sol para resolver problemas que nem eram meus, em todos os finais de semana sacrificados, em todas as vezes que engoli críticas injustas para manter a harmonia. Peguei meu celular e abri o LinkedIn recém-criado. Já havia algumas conexões aceitas, incluindo o João. Sua foto de perfil mostrava um homem, confiante, tão diferente do adolescente tímido que eu conheci. Em sua descrição, li algo que fez meu coração apertar. Gratidão eterna à Dona Helena do São Pedro, que me ensinou que educação vai muito além das salas de aula. Uma notificação pipocou na tela. Uma mensagem do próprio João. Dona Helena, que alegria encontrar a senhora por aqui. Precisamos conversar. Tenho tantas novidades para compartilhar. Olhei para o céu de Osasco, onde algumas estrelas teimavam em brilhar apesar da poluição luminosa. Pela primeira vez em dias, senti algo diferente no peito. Não era mais apenas dor ou humilhação. Era uma pequena chama, ainda tímida, mas persistente. Uma chama que sussurrava que talvez, apenas talvez, o Sr. Cláudio estivesse errado. Eu não era inútil. Nunca fui. E estava na hora de provar isso. Não para ele, mas para mim mesma. Uma semana tinha se passado desde minha demissão, e eu começava a estabelecer uma nova rotina. As manhãs, antes preenchidas com reuniões e relatórios, agora eram dedicadas a cursos online que Lucas me ajudou a encontrar. Mãe, a senhora precisa se atualizar em gestão educacional contemporânea, ele disse, e pela primeira vez em anos, me permiti ser aluna novamente. Naquela quarta-feira, estava concentrada em um webinar sobre novas tecnologias na administração escolar, quando meu celular começou a vibrar insistentemente. Ignorei as primeiras chamadas, números desconhecidos que não paravam de tentar. Contato. Foi só quando o nome São Pedro apareceu na tela que meu coração deu um salto. Helena. A voz da Márcia, secretária do Sr. Cláudio, soava desesperada. Está tudo um caos aqui. O sistema travou. Ninguém consegue acessar os arquivos administrativos, as contas da escola foram bloqueadas, e os professores estão ameaçando parar porque houve erro nos pagamentos. Senti um formigamento estranho nas mãos. Aquele sistema tinha sido implementado por mim. Cada senha e procedimento meticulosamente documentado em um manual que eu atualizava religiosamente. Márcia, todos os procedimentos estão no arquivo digital da coordenação. É só seguir o passo a passo. Que arquivo digital? Não encontramos nada. O Sr. Cláudio está em pânico. Ele precisa falar com você urgentemente. Como se fosse combinado, outra chamada começou a piscar na tela. O número pessoal do Sr. Cláudio. Desliguei a chamada com Márcia e fiquei observando o nome dele brilhar na tela, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia definir. Na terceira tentativa, atendi. Helena. A voz dele estava irreconhecível, embargada, quase suplicante. Helena, pelo amor de Deus, você precisa voltar. A escola está um caos. Ninguém sabe onde estão os documentos, as senhas, os procedimentos. Eu preciso de você. Fechei os olhos e respirei fundo. Por quantos anos eu sonhei em ouvir essas palavras? Em ser reconhecida como indispensável? Mas agora, estranhamente, elas soavam vazias. Sr. Cláudio, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Todos os arquivos estão organizados na pasta Procedimentos Administrativos 2025, no servidor principal. As senhas estão no arquivo protegido que só o senhor tem acesso. Eu deixei. Tudo documentado como sempre fiz. Mas não estamos encontrando nada. Helena, eu dobro seu salário, triplico. Só volta, por favor. Você não é inútil. Eu estava errado. Totalmente errado. Uma risada amarga escapou dos meus lábios. O senhor já verificou sua caixa de e-mail?
aquela que eu sempre insisti, para que checasse diariamente. Enviei todos os procedimentos para lá no meu último dia. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Claro que ele não tinha verificado. Em 15 anos, quantas vezes tentei implementar um sistema de comunicação mais eficiente? Quantas vezes minhas sugestões foram ignoradas com um "depois vemos isso, Helena"? Olha só, continuei, surpreendendo a mim mesma com a calma em minha voz. Vou te passar o passo a passo para acessar os arquivos. Anota aí. Enquanto ditava as instruções, uma clareza cristalina tomou conta de mim. Por anos, tinha me convencido de que precisava daquele emprego, daquela escola, daquela falsa sensação de segurança. Mas a verdade era outra. Eles é que precisavam de mim. E eu tinha permitido que me fizessem esquecer isso. Helena. A voz dele estava mais controlada agora, mais próxima do tom autoritário de sempre. Depois que resolvermos essa crise, podemos conversar sobre sua volta. Claro, com algumas condições? Não, Sr. Cláudio. Interrompi, sentindo cada palavra como uma pequena libertação. Não existe depois. O senhor deixou bem claro que eu era obsoleta, lembra? Que minha postura passiva não servia mais para os novos tempos da escola. Pois bem, o senhor estava certo em uma coisa. Eu realmente não sirvo mais para esse ambiente. Não do jeito que o senhor quer. Mas, Helena, os arquivos estão todos aí. É só seguir os procedimentos que sempre tentei implementar. Se ainda assim tiver dificuldades, sugiro contratar uma consultoria especializada. Agora, se me dá licença, estou no meio de um curso sobre gestão educacional moderna. Preciso me manter atualizada. Sabe como é? Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela do meu apartamento. Lá fora, o céu de Osasco estava surpreendentemente azul. Na mesinha de centro, meu notebook ainda exibia o webinar pausado e, ao lado dele, uma xícara do chá de camomila que tinha substituído meu vício em café. Peguei o celular novamente e abri a mensagem não respondida do João. Havia uma vaga de coordenação administrativa na escola onde ele trabalhava. Seria uma honra trabalhar com a senhora novamente, dizia a mensagem, principalmente agora que estamos implementando um projeto de gestão participativa. Sorri, sentindo aquela chama no peito crescer um pouco mais. Tinha passado tanto tempo, sendo a sombra de alguém que havia esquecido como era ficar sob a luz. Mas agora, olhando para aquele céu azul de possibilidades, percebi que estava pronta para sair das sombras. Oi, João. Comecei a digitar. Adoraria marcar um café para conversarmos sobre essa oportunidade. Naquele momento, ouvi a chave na porta. Lucas voltando da faculdade. Mãe, você não vai acreditar no que eu descobri sobre gestão de projetos educacionais. Ele entrou carregando mais alguns livros, seu entusiasmo contagiante preenchendo o apartamento. Olhei para meu filho, para os livros em suas mãos, para a mensagem meio digitada no celular, e senti uma certeza que há muito não sentia. O último dia no São Pedro não tinha sido um fim. Tinha sido um começo. Nunca imaginei que uma entrevista de emprego pudesse parecer tão diferente aos 42 anos. Parada em frente ao espelho do meu quarto, ajustava o blazer novo. Não mais o azul marinho protocolar, mas um verde esmeralda que Lucas insistiu que combinava com meus olhos. Mãe, chega de se esconder em cores neutras. A escola em Pinheiros, onde João agora trabalhava como coordenador pedagógico, era conhecida por sua abordagem inovadora. Depois de nosso café, que se transformou em um almoço de 3 horas, ele havia me convidado para uma entrevista formal para a vaga de coordenadora geral administrativa. Não é um cargo comum, ele explicou. Queremos alguém que pense além das planilhas, que entenda que a administração escolar é sobre pessoas, não só sobre números. Na semana que antecedeu a entrevista, mergulhei em uma preparação intensa. Não era apenas sobre atualizar o currículo ou estudar as últimas tendências em gestão educacional. Era sobre me reconectar com quem eu realmente era, com tudo o que havia realizado, mas nunca me permitira celebrar. Olha só o que eu achei, Lucas disse numa noite, me mostrando uma pasta antiga no fundo do armário. Dentro, havia dezenas de cartões de agradecimento de alunos,
pais e professores ao longo dos anos. Um em particular chamou minha atenção. Um desenho simples de uma menina de tranças com os dizeres: para a dona Helena, que faz a escola funcionar como mágica. A senhora guardou todos esses anos? Lucas perguntou, folheando os cartões com curiosidade. Guardei, respondi, sentindo um nó na garganta. Mas nunca mais tinha olhado para eles. Acho que tinha medo de parecer convencida se demonstrasse orgulho dessas coisas. Lucas balançou a cabeça. Aquele olhar de quem enxerga além das minhas próprias limitações. Mãe, orgulho não é soberba. A senhora construiu uma história incrível naquela escola. Só precisa aprender a contar essa história. Primeiro para si mesma, depois para os outros. Nas noites seguintes, reorganizei não apenas meu currículo, mas minha narrativa. Cada projeto bem-sucedido, cada crise contornada, cada inovação, implementada silenciosamente. Tudo foi revisitado sob uma nova perspectiva. Não era mais a história da Helena que resolvia problemas, mas da Helena que transformava realidades. Na véspera da entrevista, recebi uma mensagem inesperada de Márcia, a ex-secretária do Sr. Cláudio. Helena, você não vai acreditar. Contrataram uma consultoria caríssima para reorganizar a administração da escola. Sabe o que eles estão fazendo? Implementando exatamente o sistema que você tentou implantar por anos. O Cláudio está furioso porque está tendo que pagar uma fortuna por algo que você sempre soube fazer. Ri sozinha, não com amargura, mas com a leveza de quem finalmente se libertou de um peso que carregava há tanto tempo. Às vezes precisamos perder algo para descobrir seu verdadeiro valor, respondi, sentindo cada palavra. No dia da entrevista, cheguei meia hora antes ao colégio em Pinheiros. O prédio era diferente do São Pedro, mais moderno, com paredes coloridas e espaços abertos. Na recepção, uma jovem sorridente me recebeu pelo nome, como se já me conhecesse. O João fala muito da senhora, ela explicou, me guiando pelos corredores. A sala de reuniões onde a entrevista aconteceria era toda em vidro, deixando entrar a luz natural. Além de João e da diretora, uma mulher de uns 60 anos com um sorriso acolhedor, havia mais 3 pessoas na mesa. Nossa equipe gestora, João explicou. Aqui, todas as decisões importantes são tomadas em conjunto. Durante as 2 horas seguintes, não foi uma entrevista tradicional que aconteceu, mas uma verdadeira troca de ideias. Falamos sobre gestão, participativa, sobre como a administração escolar pode ser um instrumento de transformação, sobre a importância de valorizar cada membro da equipe. Em determinado momento, me peguei compartilhando não apenas experiências profissionais, mas visões e sonhos que havia guardado por tanto tempo. Sabe o que mais me impressiona, Helena? A diretora comentou perto do final. Você fala de administração escolar com paixão genuína. Não é só sobre organização e eficiência. É sobre construir um ambiente onde todos possam crescer. Saí da entrevista com uma sensação estranha no peito. Não era ansiedade pela resposta, nem medo do futuro. Era algo diferente, algo que demorei para reconhecer. Era a sensação de finalmente estar no lugar certo. No metrô voltando para casa, olhei meu reflexo no vidro da janela. O blazer verde esmeralda destacava não apenas meus olhos, mas algo mais, uma confiança que eu não via há anos em meu próprio rosto. Meu celular vibrou com uma mensagem de Lucas. Como foi, mãe? Sorri, digitando a resposta. Pela primeira vez em muito tempo, filho, fui completamente eu mesma. E sabe de uma coisa? Acho que era exatamente isso que eles estavam procurando. Quando o metrô emergiu na superfície, o sol da tarde tingiu tudo de dourado. Fechei os olhos por um momento, sentindo o calor no rosto. Não sabia ainda se conseguiria a vaga, mas tinha certeza de uma coisa. Aquela Helena que se diminuía, que se escondia nas sombras, que aceitava ser chamada de inútil, tinha ficado para trás. Em seu lugar, estava nascendo alguém que eu sempre fui, mas nunca tinha me permitido ser. O telefonema chegou numa sexta-feira à noite. Eu estava na varanda do apartamento, regando a pequena horta que comecei a cultivar, um novo hobby que descobri nos últimos meses. Lucas estudava na sala.
cercado por livros e seu inseparável notebook, quando meu celular tocou. Helena! A voz da diretora do Colégio de Pinheiros soava calorosa do outro lado da linha. Desculpe ligar fora de horário, mas não queria esperar. Até segunda-feira para conversar com você. Minhas mãos tremeram levemente enquanto segurava o regador. Pela visão periférica, vi Lucas erguer os olhos de seus estudos, atento à minha expressão. Conversamos muito depois da sua entrevista. Ela continuou. Na verdade, foi nossa discussão mais longa sobre uma contratação. Sabe por quê? Fez uma pausa breve antes de prosseguir. Porque você nos fez repensar o cargo inteiro. Não queremos apenas uma coordenadora administrativa. Queremos criar uma diretoria de desenvolvimento institucional. Alguém que possa não só gerir, mas transformar nossos processos. E queremos você nessa posição. O regador escorregou de minhas mãos, derramando água no pequeno vaso de manjericão. Lucas já estava de pé, ansioso, tentando decifrar o que estava acontecendo. Eu não sei o que dizer, balbuciei, sentindo o coração acelerar. Diga sim, ela riu. O salário é consideravelmente maior do que conversamos inicialmente, e você terá autonomia para montar sua equipe. João nos mostrou alguns dos projetos que você desenvolveu no São Pedro, os que foram implementados e os que foram engavetados. Queremos todos eles, Helena. E principalmente, queremos suas novas ideias. Olhei para Lucas, que praticamente pulava de ansiedade. Para ele, que me viu por anos submergir minha própria luz, esse momento significava tanto quanto para mim. Sim, respondi, surpreendendo, a mim mesma com a firmeza na voz. Sim, eu aceito. Quando desliguei o telefone, Lucas me abraçou com força. Eu sabia, mãe. Eu sempre soube. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda, observando as luzes da cidade, repassando os últimos meses em minha mente. Como uma única frase. Você é inútil. Tinha sido capaz de destruir e reconstruir minha vida de formas que eu jamais imaginaria? Na segunda-feira seguinte, entrei pela primeira vez no colégio em Pinheiros, não mais como candidata, mas como diretora de desenvolvimento institucional. Minha sala, ainda vazia, esperando para ser preenchida com minha personalidade, tinha grandes janelas que deixavam entrar a luz da manhã. Sobre a mesa, encontrei um pequeno vaso com um broto de samambaia e um cartão. Para novos começos. Bem-vinda, equipe gestora. Sentei-se em minha cadeira e abri meu notebook. O primeiro e-mail na caixa de entrada era do São Pedro. Um comunicado em massa anunciando a contratação de uma consultoria internacional para reestruturação administrativa. Sorri, sem qualquer traço de amargura, e apaguei o e-mail sem ler até o fim. Aquela história não era mais minha. No final daquela primeira semana, organizei uma reunião com minha nova equipe. Quando todos se acomodaram na sala de reuniões iluminada, tirei da bolsa um objeto que trouxe de casa. O velho post-it amarelado com a letra do Sr. Cláudio, aquele que dizia que a escola não seria nada sem mim. Sabem por que trouxe isso? Perguntei ao grupo que me olhava com curiosidade. Para nos lembrar que validação externa é importante, mas não pode ser nossa bússola. Por anos guardei esse papel como se fosse um tesouro, mendigando migalhas de reconhecimento. Hoje, ele serve como lembrete do que não quero para nossa equipe. Rasguei o papel em pequenos pedaços e os joguei na lixeira. Aqui, vamos construir algo diferente. Cada ideia será ouvida, cada contribuição será valorizada e ninguém, nunca, vai se sentir invisível ou inútil. Vi sorrisos de aprovação ao redor da mesa e senti aquela familiar chama no peito crescer um pouco mais. Abri meu notebook e comecei. Agora, vamos falar sobre o futuro que queremos construir juntos? Naquela tarde, voltei para a casa de metrô, como sempre fazia agora. No trajeto, recebi uma mensagem de Lucas. Reunião com a equipe nova foi boa? Comprei aquele vinho que você gosta para comemorar sua primeira semana. Sorri, olhando pela janela do metrô enquanto São Paulo passava em flashes de cores e movimento. A cidade parecia diferente agora.
Ou talvez fosse eu quem estava diferente. Não era mais a Helena que se escondia nas sombras, que engolia desaforos, que aceitava migalhas de reconhecimento. Eu era uma mulher que tinha descoberto sua própria força nas ruínas de uma humilhação, que tinha aprendido que às vezes precisamos perder tudo para encontrar quem realmente somos, que tinha entendido, finalmente, que ser chamada de inútil tinha sido o empurrão que eu precisava para me tornar mais útil do que nunca, para mim mesma. O metrô parou na estação de Osasco, e eu desci com passos leves, sentindo o sol de fim de tarde no rosto. Em casa, minha pequena horta esperava para ser regada. Um filho orgulhoso me aguardava com uma garrafa de vinho, e amanhã, um novo dia de trabalho me chamaria para criar, liderar e transformar. Sorri, sentindo uma paz profunda. Aquela Helena do São Pedro tinha morrido naquela sala bege, com aquelas palavras cruéis. Mas das cinzas daquela morte, uma nova Helena havia nascido, mais forte, mais sábia e, principalmente, mais viva do que nunca. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.